Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata da nossa temporada Mulher Real. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Então eu quero que você já abra comigo em João 4 e a gente vai aí do versículo 1 ao 8. A gente só vai pular o 2 por questão de facilidade na leitura aqui. Então vamos lá, você já abriu sua Bíblia? João 4. Começa e fala o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus então para ela: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, esta aqui é a história que a gente vai falar hoje. Eu quero tirar alguns pontos disso daqui para você, mulher, para você crescer e se desenvolver e te realmente levar para um lugar de cura e te impulsionar mais para dentro daquilo que Deus tem para você. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Bom, Jesus, ele já mostra que ele vem contra qualquer paradigma estabelecido pela sociedade, ele vem contra qualquer status quo, ele vem para trazer o reino de Deus, nada comparado com o que a gente está vivendo aqui. Então, Jesus, ele tá saindo porque a galera tá falando que ele fazia e batizava mais discípulos que João, ele deixa a Judéia, vai para a Galiléia, mas ele passa por Samaria. Ele poderia ter feito qualquer caminho da vida ali. Ele poderia não ter passado por essa cidade, que era uma cidade que, por mais que viesse ali da mesma linhagem, eles tinham se misturado e tinham um sincretismo assim de religião, então eles não eram considerados judeus, porque tinha uma mistura daquilo, da forma como eles viviam, mesmo que, de novo, o início, a origem é a mesma. Só que eles misturaram e não era mais a Deus que eles serviam. Era um conglomerado, uma coisa muito nada a ver com o que o Senhor tinha para o seu povo. Por isso, então, que os samaritanos eram olhados de uma forma, assim, os judeus desdenhavam eles. De fato, eles não consideravam eles como parte do seu povo. Aí, então, chega Jesus lá, chega no lugar chamado Sicar, que é perto das terras que Jacó tinha dado para seu filho José. E ele estava ali nessa fonte de Jacó. Então você está vendo aqui que tem a ver com o povo dele, né? Cansado da viagem, ele estava perto dessa fonte. Ele estava esperando a oportunidade de ele poder beber água. E aí vem então uma mulher samaritana com a qual Jesus não poderia ter contato. Ele não poderia, ele era judeu, ela era samaritana, eles não poderiam conversar. Mas Jesus estava ali e deixa eu te falar uma coisa, ele estava esperando aquela mulher. Aquela mulher que foi neste momento do dia, porque era o momento do dia que as pessoas não estariam indo para tirar água, que elas estariam evitando, ela sabia que era o momento mais vazio que aquela fonte, aquele poço ali estaria. Era o momento mais propício para ela não encontrar com ninguém. Aí aquela mulher chega e Jesus fala para ela: me dá água, por favor. Porque os seus discípulos então não estavam ali, eles não podiam ajudar, eles foram comprar alimento, estava só Jesus esperando aquela mulher. Sabe, aquela mulher, ela vai no lugar, no momento que ela planejou certinho para não encontrar ninguém. Ela tentou se esquivar de todas as pessoas, porque ela sabia que as pessoas iriam olhar para ela e meio que look down on her, meio que, né, assim, achar que ela não era boa por causa da conduta de vida dela. Mas Jesus, ele nos espera nos lugares onde nós precisamos ser confrontados. Então, esse meu primeiro ponto é que Jesus Cristo nos encontra na nossa vulnerabilidade. Mulher, você hoje precisa entender que você precisa abrir esse lugar de vulnerabilidade para que o seu Jesus venha te encontrar. Porque ele deseja te encontrar, ele precisa te confrontar para que você venha ser curada, sarada, para que você venha ser restaurada. Mas precisa ser nesse lugar vulnerável. Então, Jesus, ele nos espera. Às vezes, ele faz uma emboscada para que a gente chegue naquele lugar que a gente acha que a gente está se esquivando de todo mundo, mas ele fala: eu te conheço e eu vim aqui para me encontrar com você. Eu poderia ter tomado outros caminhos, mas eu escolhi
passar por Samaria. Eu escolhi passar por essa cidade aqui, por esse poço, porque eu sabia que você estava fugindo dos seus problemas, mas aqui eu iria te encontrar. Ele sabe que nós só poderemos ser curadas se nós enfrentarmos os nossos erros e confessarmos os nossos pecados. Jesus prepara aquele lugar para essa mulher, porque ele sabe que ela precisava de um encontro com o Deus vivo. Ela precisava de um encontro com aquele que era a cura, que era o restaurador. Ela precisava desse encontro, então ele prepara tudo isso. E Deus quer colocar você nesse lugar, nessa emboscada divina, para que você não fuja do lugar onde você vai ser confrontada, do lugar onde você vai ser curada também. Então, ele só pode curar a mim e a você se nós enfrentarmos os nossos erros, se nós confessarmos os nossos pecados. A gente não pode olhar para as coisas que a gente passa e simplesmente falar assim, não tem problema, não importa, eu consigo continuar lidando com esse elefante branco aqui e eu vou seguir minha vida. Não, Jesus, ele precisa que você lide com os elefantes brancos que estão ali na sua sala e não esqueça, não ignore eles, porque se você não lidar com esse elefante branco agora, daqui a alguns anos esse elefante branco vai fazer você tropeçar, vai atrapalhar o teu caminho. Você precisa lidar com isso. E ele nos espera nesses lugares, porque ele sabe que é ali que nós seremos curadas. Ele nos encontra junto a essa fonte de água viva, para que nós sejamos curados, restaurados, cheios e, de fato, empoderados pelo Espírito Santo. Então Deus, ele não vai simplesmente deixar a gente ali para ser encontrado num lugar de confronto, mas um lugar que não haja uma restauração para aquilo. Tudo que Deus faz é para trazer cura e restauração, para que volte para o plano original, para o design original que ele tinha para aquilo, para que venha de fato voltar para a ideia original que ele tinha. Então aquela mulher, ela tá passando por uma realidade adversa, uma realidade que não está de acordo com os planos do Senhor. Então ela é encontrada nesse lugar de vulnerabilidade dela, que ela tá tentando fugir de todo mundo. Jesus confronta ela, Jesus constrange essa mulher, porque ele fala, me dá água, por favor, dá-me de beber. Ele pega e fala assim, não só eu vou te encontrar nesse lugar, mas eu vou pedir algo pra você. Eu vou pedir pra que você faça algo. Daí, a mulher, ela fala assim, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses fala, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela continua falando assim, mas Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é muito fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela fala, és tu porventura maior do que Jacó? Que a gente sabe, né? O nosso pai que nos deu esse poço. E aí Jesus fala, quem beber da água deste poço terá sede de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa mulher que é encontrada no seu lugar de vulnerabilidade, essa mulher que é encontrada num lugar desconfortável, que tem um judeu falando com ela, um judeu que pelo seu povo já considera os samaritanos de uma subcategoria. Essa mulher que já dentro da sua própria realidade já é considerada de uma subcategoria, porque mais pra frente a gente vai ver a realidade da vida dela, que Jesus traz a palavra de conhecimento, mas eu não vou entrar nisso agora. Ela tá tentando fugir ali. Aí ela tem esse homem falando com ela, constrangendo ela, abrindo o lugar de dor, abrindo a ferida dela, abrindo aquele lugar que ela tá exposta, completamente exposta. Mas Jesus vem e fala, me dá água. Ela fala, como que você fala isso pra mim? A gente não pode conversar. E aí ele fala, se você conhecesse quem é que tá te pedindo e o dom de Deus, você que na verdade me pediria água. E ela fala, como assim? Você não tem o que alcançar. Então Jesus, quando ele vai propor a cura pra gente, ele nos encontra num lugar difícil, ele nos encontra num lugar de confronto, ele nos encontra num lugar vulnerável, porque é lá que ele pode trazer a cura. Mas ele não vai só trazer um confronto pra você se sentir exposta. Ele vai trazer a cura. Ele fala que rios de água viva, uma fonte de água viva iria jorrar da pessoa que bebesse da água que ele desse. Ou seja, iria existir cura e restauração e iria existir muito mais do que aquela pessoa estava imaginando, porque quando o Senhor nos toca, ele não só cura a nossa alma, mas ele cura toda a nossa história, ele ressignifica o que a gente está
vivendo, o que a gente viveu, e ele traz um destino, ele traz algo além, ele aponta para a eternidade quando ele toca a nossa vida. Então essa mulher, nesse lugar de vulnerabilidade que eu e você precisamos nos permitir ser encontradas pelo Senhor. Não importa o quanto você já tenha caminhado com Deus, nós todas precisamos estar nesse lugar de que a gente às vezes foge, a gente vai pro poço na hora que ninguém tá no poço. Mas Jesus, ele é bondoso o suficiente conosco de nos encontrar nesse lugar e falar, eu sei onde você está vivendo, eu sei o que você está passando, eu sei daquilo que você está fugindo, mas eu tô aqui para trazer cura e eu tô aqui para trazer vida e vida em abundância. Será que você tem sido vulnerável com Jesus? Será que você tem permitido que ele te encontre nesses poços? Será que você tem permitido que ele fale com você e que você responda a ele? Será que você tem permitido que Jesus faça isso com você? Ou será que você tem tampado alguns buracos e tentado esconder e fugir, tentado não ver e não mostrar as coisas que você precisa tratar? Porque às vezes você olha e fala assim, poxa, eu já tô mais velha, eu já tô com filhos, eu tô aqui, né, casada há tantos anos, eu tô num emprego, numa posição tão mais alta, eu tô crescendo na vida, tô liderando pessoas e eu ainda tenho que lidar com essas coisas, eu vou fingir que não existe, porque afinal eu já não tenho mais idade cristã, né, de nova nascida, idade de igreja, eu não tenho mais idade para lidar com essas coisas. Eu tô hoje aqui para falar com você que toda hora é hora de você ser curada pelo Senhor. Todo tempo é um momento de você se abrir para Deus te curar. Todo lugar é um lugar de você permitir com que Ele venha trazer essa restauração para você. Você precisa ser vulnerável. Talvez você esteja escondendo algo de Deus, achando, né? A gente acha que a gente pode, né? A gente acha que a gente está escondendo, mas Deus, Ele veio, Ele nos ama tanto, que Ele não permite com que nós permaneçamos com esse lugar, nesse lugar de esconder, nesse lugar de tentativa de fugir da presença dEle. Ele fala, eu vou te encontrar nessa vulnerabilidade, mas eu vou trazer água viva para você. Sabe, ele sacia a nossa sede com a água verdadeira para que nunca mais nós busquemos saciar a nossa sede em nenhuma outra fonte. Essa mulher continuava voltando àquela fonte porque ela tinha sede. Agora Jesus fala, no dia que você provar da água que eu te der, nunca mais você vai buscar ser saciada em nenhuma outra fonte. Você vai entender que eu sou a fonte de águas vivas que jorra para a eternidade. E em mim você vai encontrar tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, tudo que você precisa de cura, tudo que você precisa de capacitação, você vai encontrar em mim. Eu preciso simplesmente que você atenda ao meu chamado, que você responda ao meu pedido. Dá-me de beber. E é legal porque essa mulher, ela fala, mas, Senhor, como é que, sendo tu judeu, vai pedir para mim, uma samaritana, água? Deus, Ele é santo. E às vezes a gente olha e fala assim, como que o Senhor santo, tão maravilhoso, tão grandioso e majestoso, consegue falar comigo, uma mulher que falha tanto, uma mulher que erra, que ainda peca, uma mulher que está tão distante da plenitude que deveria estar de quem ela é em Cristo Jesus. Como que o Senhor santo pode falar comigo? Deus, através do sacrifício de Jesus, Ele tem um acesso a mim e a você. E por causa do sangue de Jesus, o santo consegue ter contato com a gente. Aquele véu que separava, ele já não separa mais, porque houve um sacrifício que foi o total necessário, the ultimate sacrifice, a única necessária, que selou por fim, totalmente suficiente, a obra da cruz. E rasgou aquele véu não de uma forma humana, de baixo para cima, mas rasgou de cima para baixo. Significa que Deus trouxe a provisão necessária para poder ter acesso novamente a gente, para que nós tenhamos acesso novamente a Ele, para que possamos então ter essa troca de relacionamento através de Cristo Jesus. Então, como sendo Jesus santo, Ele pode ainda falar com a gente. Nós não temos, nós fomos feitos santos nele por causa do sacrifício da cruz, fomos justificados nele, e é por causa disso que nós temos acesso ao Pai. E é nesse lugar que nós precisamos entrar, porque nós, de fato, somos que nem essa mulher samaritana aqui. Somos falhas, estamos errando, pecamos muitas vezes, fugimos do confronto de Deus, mas Ele é um Deus tão misericordioso,
tão maravilhoso que ele nos encontra nesse lugar e ele fala: você não tá entendendo mesmo o dom de Deus, você não tá ainda entendendo o que foi o sacrifício da cruz, você ainda não tá entendendo tudo que aconteceu, né? Eu fiz o caminho para que nós pudéssemos de novo ter esse relacionamento. E é nesse relacionamento, é nessa troca, e quando você busca em mim a única fonte de água viva e água eterna, que você é saciada da sua sede, que você é curada das suas feridas, que você de uma vez por todas vai lidar com a rejeição que você tá passando, vai arrancar essa raiz do teu coração. De uma vez por todas, você vai ser curada de quando você foi machucada e abusada na sua infância. De uma vez por todas, você vai ser sarada na tua alma, na tua mente, de coisas, de agressões que você passou quando você era mais nova. De uma vez por todas, o único lugar de cura é o lugar de vulnerabilidade, e nós irmos para esse poço e respondermos: dá-me de beber? Sim, eu estou aqui, eu vou te dar de beber. Eu estou aqui para corresponder com aquilo que o Senhor está pedindo. Eu sei que eu nunca poderia te dar uma água, Jesus. Eu sei que eu nunca poderia saciar a sua sede, Jesus. Mas o Senhor está me dando uma oportunidade, porque você sabe que toda vez que Deus nos faz uma pergunta, essa pergunta ele já sabe qual é a resposta, ele já sabe que a gente é capaz, ele já sabe o que vai acontecer. Mas o que a gente precisa é corresponder com essa pergunta. Então, Deus está convidando essa mulher aqui para um encontro com Ele. Um encontro onde ela vai ser confrontada, onde ela vai ser confortada, onde ela vai ser restaurada, onde ela vai ser curada. E mais pra frente a gente vê onde ela vai ser enviada. É um encontro nessa vulnerabilidade que Ele nos convida, que Ele nos chama, que faz com que a nossa vida venha a ser restaurada. E aí a gente chega no nosso segundo ponto aqui, que eu vou continuar lendo aqui no versículo 17. Vou só, talvez, ler tudo, continuar aqui do ponto onde eu parei, pra gente não perder nenhum ponto. Afirmou-lhe Jesus, então, né, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher responde: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela tem um anseio, gente, ela tem um anseio de beber. Essa mulher, ela estava só precisando de um encontro com o Messias. Ela estava apenas precisando de um encontro com o Deus verdadeiro. E ela responde, ela já sacou que tinha algo diferente naquele homem. Ela sacou que ele não era mais um judeu. Ela sacou que ele não era só mais uma pessoa que ela estava encontrando no lugar de vulnerabilidade dela. Ele era aquele que era capaz de trazer a resposta para a vida dela. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Eu não aguento mais. Jesus, é tipo a gente falando isso assim hoje. Jesus, eu não aguento mais ter sede. Eu não aguento mais lidar com essas coisas. Eu não aguento mais, no momento de vida que eu tô, ter que lidar com uma coisa que eu considero eu tinha que ter lidado lá atrás. Eu não aguento mais, Jesus. Me dá essa água para eu saciar de uma vez por todas a minha sede. Eu não precisar mais vir aqui buscar saciar. Porque a gente vai nas tentativas nossas do dia a dia, a gente tenta saciar a nossa sede, a gente tenta curar a nossa alma, a gente tenta curar os nossos problemas nas fontes erradas. E a gente tem que ficar recorrendo o tempo todo para aquelas mesmas fontes. Agora, se a gente bebe da fonte correta, que é o Senhor, a gente é curado de verdade. E aí dali, a gente vai ser continuamente cheio para trazer resposta, vida e cura para outras pessoas. Mas a fonte que vai jorrar da nossa vida a partir dessa cura real, divina que houve, ela é uma fonte que vai jorrar para a cura de outras pessoas. Daí continua aqui ela falando então, para que eu não precise voltar a buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E aí essa mulher respondeu com a coisa mais linda que existe, com a verdade. Ela fala: eu não tenho marido. Tá vendo? De todas as coisas que a gente tá vendo aqui, para mim, a mais marcante, além da fome, da sede, do anseio que essa mulher tem por ser curada, é que ela fala a verdade. Essa mulher responde para Jesus com uma verdade. Deus não quer que você maqueie aquilo que você está falando para ele. Ele sabe. Você acha que ele não falou por acaso, vai, chama teu marido? Ele sabia. Eu vou ter que passar por essa cidade, eu não vou pegar nenhuma outra cidade, eu vou passar por Sicar, eu vou passar por aquele poço, porque eu sei que aquela mulher samaritana vai estar lá tentando fugir do lugar que ela precisa ser confrontada para que ela venha a ser curada. E eu estarei lá para curá-la. Eu vou dar uma oportunidade para ela. Será que ela vai pegar essa oportunidade? Dá-me de beber dessa água, Senhor. Eu quero ser curada. Então vai, chama teu marido. Ele cutuca, ele pega aquela ferida que ele já tá abrindo, na vulnerabilidade daquela mulher, naquele lugar, e ele enfia o dedo dentro dela.
Ele enfia o dedo da segurança, chama o teu marido. Eu não tenho marido. E aí Jesus responde, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Mulher, ouve aqui uma coisa, Jesus precisa que você fale as coisas pra ele com verdade. Ele sabe de todas as coisas. Não fala, não tá tudo bem, Senhor, tá tudo... Não tá tudo bem. Fala pra ele que não tá tudo bem. Ele sabe que não tá tudo bem. E ele tá colocando o dedo na sua ferida. Não é pra te expor. Ele tá pondo... Presta atenção. Os discípulos não estavam lá. Ele não tá pondo o dedo na ferida, expondo aquela mulher pros seus discípulos. Ele encontrou ela num relacionamento de intimidade, pra não expô-la pra aqueles que não têm a ver com a situação que ela tá passando. Ele tá ali encontrando aquela mulher num lugar vulnerável, mas extremamente seguro pra ela. E ele coloca o dedo que ele fala, hoje é o seu dia de cura. E hoje, pra você que tá me ouvindo, é o seu dia de cura. Deixa Deus colocar o dedo na tua ferida. Porque ele vai limpar e vai sarar essa ferida. E aí ela responde, então, com essa verdade, Jesus fala, tá vendo? Realmente é isso, você não tem marido, você teve 5 outros, o que você tá não é seu marido, eu tô aqui trazendo a sua vida inteira pra você ter mais certeza ainda de que não foi por acaso o nosso encontro. Eu tô aqui pra te curar. Eu tô lendo, I'm reading your mail, que é a expressão em inglês, que é quando você fala tudo que a pessoa tá vivendo, né? Essa palavra de conhecimento aqui. Ele traz, eu sei, você não tem marido e graças a mim, né? Graças a Deus, graças a mim, você tá falando a verdade, porque quando você fala a verdade... eu posso trazer cura. Se você tivesse mentido, eu não tenho mais abertura pra falar com você. Agora, porque você trouxe a verdade, porque você assumiu, porque você confessou o seu pecado. Porque você não é contar pecado, confessar. Porque você confessou o seu pecado, eu posso então te trazer cura. Aí ele traz assim, um bando de palavras de conhecimento pra aquela mulher, e ela fala... Uau, vejo que és profeta. Aquela frase que a gente fala sempre, né? Quando uma pessoa fala uma coisa incrível, a gente usa. É dessa passagem aqui, caso você não saiba. Vejo que és profeta. Aí ela já entendeu. Esse homem, que eu já tava sentindo o cheiro, que não era um homem comum, que não era um homem qualquer, que esse encontro que a gente tá tendo aqui não era qualquer coisa. Foi orquestrado por algo maior. Eu já tava sacando. Aí ele me fala da água viva. Eu quero beber dessa água. Eu tenho anseio por uma cura definitiva. Eu tenho anseio por uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. Eu tenho anseio de ser completamente curada e de beber de uma fonte que de fato vai me sarar. Eu tenho anseio e eu trouxe a verdade porque eu quero ser tocada. Esse homem ainda fala tudo que eu tô vivendo hoje. Ele é de fato um profeta. Então deixa eu trazer para ele aqui uma pergunta, porque eu sei que ele vai ter a resposta. Aí ela fala, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela tá aqui já trazendo, né, as diferenças dos povos, que eram o mesmo povo de origem, mas mesmo povo de origem sofreu algumas dificuldades ali, umas diferenças. Então, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela tá trazendo assim, olha só, a nossa diferença é que houve um momento aí que nos separou, judeus samaritanos. Então, o que me explica aqui? Porque os nossos pais adoravam nesse monte, mas agora vocês estão falando que é lá em Jerusalém. O que a gente tem que fazer? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus prepara essa emboscada divina para essa mulher. Ele encontra essa mulher num lugar de vulnerabilidade. Jesus nos encontra num lugar de vulnerabilidade. Ele nos espera num lugar onde nós precisamos ser confrontados para que sejamos curados, enfrentemos os nossos erros, confessemos nossos pecados e acessemos então essa fonte de águas vivas, água verdadeira, para que a gente não procure mais nos lugares errados. Aí ele é tão maravilhoso que ele não vem só para confrontar e para curar essa mulher, mas ele vem para restaurar aquilo que na sua origem, na sua ascendência, ela vinha do povo certo. Houve aí uma mudança, um sincretismo, houve adoração de deuses errados, houve uma bagunça total ali que separou, mas ela vem daquela linhagem. E ele fala, olha só, vocês, vai chegar a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês vão
nós vamos adorar os pais. Vocês adoram o que vocês não conhecem e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então eu sou a salvação, venho do povo judeu, o povo que se mantém na linhagem, que tá ali correto ainda. É aqui, eu vou te ensinar que você não vai ser só curada, mas você vai ter a sua adoração de um lugar verdadeiro. Jesus espera de nós uma adoração verdadeira. Porque ele fala assim, eu vou te mostrar que eu não tô aqui só para curar, saciar a sua sede. Eu tô aqui para te restaurar para sua linhagem original. Eu tô aqui para te restaurar com o design original que eu tinha pro seu povo. Você é uma samaritana, você vai voltar e você vai ter acesso à salvação. Então, ele tá trazendo pra mulher muito mais daquilo que ela tá pedindo. E ele vai falar assim, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E você vê que essa mulher tinha sede por algo espiritual e ela trouxe a verdade. Ela é uma mulher que estava pronta para, então, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ser reconectada com a origem dela, de onde ela nunca deveria ter saído. Ela está tendo essa cura plena da sua alma, do seu espírito, e ela vai entrar num lugar de adoração genuína, adoração verdadeira. O que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não irá mais se resumir a um templo físico. Ele não vai mais ficar só em Jerusalém. Apesar de Jerusalém ser um lugar encharcado da presença, ser um lugar lindo, incrível, que você deve conhecer. Deus, ele não está mais só lá. Agora ele habita dentro de nós e nós o adoraremos em espírito e em verdade. Nós podemos ter os nossos altares para ele nas nossas próprias vidas. Poderemos encontrar a Deus, ter uma Jerusalém até espiritual dentro da gente que, Senhor, aqui, agora, nesse lugar onde eu estou fazendo desse lugar santo e eu te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Não importa a localização geográfica onde eu esteja, não importa se é Brasil, se é Jerusalém, não importa. Eu estou aqui para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Então, Jesus traz para aquela mulher uma cura ainda além. E ele espera de mim e de você essa adoração verdadeira em espírito e em verdade, para que, de fato, nós possamos conhecer a Deus. Nós precisamos ouvir, sabe, além das palavras de Jesus. Ele está querendo trazer para aquela mulher muito mais daquilo que ela está achando que ela vai ter. A hora de adorarmos de forma verdadeira e sem impedimento é agora, é quando nós temos um encontro com Jesus. Ele nos encontra num lugar de vulnerabilidade, ele nos encontra num lugar que a gente vai ser confrontado e curado. E a hora de nós adorarmos sem impedimento já chegou. Quando Jesus se faz disponível a mim e a você através do Espírito Santo dele, nós podemos ter uma adoração genuína, uma adoração espiritual e verdadeira aqui e agora. O novo templo de adoração somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele não faz mais morada no tabernáculo. Ele faz morada agora em mim e em você. E nós podemos adorar o Pai. Quando nós temos esse entendimento, quando nós estamos num lugar de vulnerabilidade, somos encontradas por Jesus, somos curadas, somos confrontadas, somos restauradas e entendemos, eu tenho agora a oportunidade de adorar o meu Jesus em qualquer lugar que eu esteja, sem impedimento algum. Esse é o templo que eu levanto para o Senhor. Eu sou o lugar de adoração a Deus. No meu corpo eu vou adorar a Deus e glorificar a Deus. Nas minhas ações eu vou adorar a Deus e glorificar a Deus. Nos meus pensamentos eu vou adorar a Deus e glorificar a Deus, nas minhas falas, no meu olho, no meu ouvido, tudo que eu faço é oportunidade de adorar e glorificar a Deus. Ele anseia de nós, ele anseia que nós tenhamos uma vida de adoração verdadeira, incessante, transparente, humilde, genuína, sincera, íntegra, incandescente, constante, poderosa, habilitada inteiramente e única e exclusivamente pelo seu Santo Espírito. Deus só vai conseguir que nós tenhamos esse lugar de adoração genuína se nós, de fato, recebermos o Espírito Santo a partir do novo nascimento, que é aquele que nos capacita a amar e a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E eu vou falar de novo, ele anseia que nós tenhamos uma vida de adoração verdadeira, incessante, transparente, humilde, genuína, sincera, íntegra, aquilo que você fala, aquilo que você vive, tá de acordo, incandescente, continuamente em chamas,
constante e poderosa. E ela só pode acontecer, essa vida de adoração só pode acontecer se você estiver habilitada pelo Espírito Santo, que é Ele que te capacita a isso. Será que você tem dado essa adoração ao Senhor? Será que você tem permitido com que o Espírito Santo tenha esse espaço nesse templo, que agora você é o templo do Espírito Santo, onde Ele habita? Será que nós temos permitido isso? E o meu terceiro ponto é que o seu testemunho pode iniciar um avivamento. Então vamos seguir aqui na passagem que ele fala: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe então Jesus, porque essa mulher ainda está tentando entender com quem ela está falando: eu o sou, eu que falo contigo. E aí nessa hora, depois de ele trazer para ela que ele era o Messias, quem ela tanto estava esperando, quem ela queria que aparecesse na frente dela para curá-la, para restaurá-la, nesse ponto chegaram os seus discípulos, porque o trabalho de Deus já tinha acabado naquele momento ali com aquela mulher. Agora poderiam vir as outras pessoas. E aí os discípulos, se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles falou nada. Aí a mulher, ela não responde. Ela não continua a conversa com Jesus, porque só o que era necessário era ele falar: eu o sou. E quando a gente lê a Bíblia, lá no Antigo Testamento, eu sou o grande eu sou. I am. Eu sou. Que eu falo que tá me mandando aqui falar com o faraó? Eu sou o grande eu sou. É só isso que você precisa. Ele é Deus. Eu o sou, eu que falo contigo. Chegam os discípulos, porque finalizou o momento. Aquela mulher larga o seu cântaro e vai à cidade. Presta atenção. Ela larga... Presta atenção, volta. Essa mulher estava indo pegar água. Em nenhum momento fala que ela pegou água. A mulher foi pegar água, o sol escaldante rachando no coco dela. Ela tem uma conversa com um homem que muda a vida dela. O Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ela tem uma conversa que muda a vida dela. Ela larga o cântaro dela, da necessidade que ela tinha, momentânea. Ela encontrou a cura eterna para ela naquela fonte. Ela não precisou mais beber a água que ela estava indo buscar, porque na verdade, mal sabia ela que ela estava indo buscar a água que estava em Jesus. A água de cura, a água de restauração, a água do Espírito. Ela estava indo buscar aquela água sem saber. Ela encontra aquela água e ela larga, ela não tem mais a sede momentânea dela, ela foi curada, ela foi restaurada e ela já creu ali que ele era o Messias que ela estava esperando. E é tão rápido o que Deus faz nela, que ela larga o cântaro, vai à cidade e ela diz aos homens que ela encontra: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora segue aqui no versículo 31. Nesse inteirinho, os discípulos começam a conversar com Jesus, dizendo: mestre, come. A minha comida não é essa. Eu vim aqui para realizar a obra. Continua. Aí vai lá no versículo 39, que Jesus está tendo ali uma troca com eles não sabem o que está acontecendo. Eles estão querendo convencer Jesus de algumas coisas. Jesus está falando: vocês não entenderam. É que eu vou ter que falar um pouquinho mais aqui. Porque ele começa a falar com os discípulos, ele já muda. Ele fala: vocês não estão entendendo. Vocês estão achando que eu tô com fome, ou que eu tô com sede, que eu tô com alguma necessidade aqui. Eu tô vindo aqui para falar que a salvação não é só para os judeus. A salvação já é para os gentios também. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. E aí ele fala: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Presta atenção, os campos já estão prontos para a colheita. Aquela mulher é só o início de eu mostrar para vocês que não é só para judeus, é para todo aquele que crê. Então vocês estão vindo aqui, estão achando que eu tô querendo uma outra coisa. Vocês não estão sacando, gente. Vocês estão vivendo comigo aqui tanto. Essa mulher samaritana já sacou antes de vocês. Ela já começou o evangelismo. Ela já começou a pregar pra galera. Eles não estão sabendo. Ela tá pregando. E aí, vem e fala: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham, vós entraste no seu trabalho. Gente, é o seguinte, vai começar uma onda, vai começar uma onda de restauração e de cura e de pessoas vindo pro evangelho. Agora eu tô traduzindo pro nosso linguajar de hoje. Essa mulher está pregando o evangelho para aqueles que não eram judeus, para os quais não seria o evangelho. Muitos samaritanos daquela cidade. Presta atenção. A minha comida não é
comer o que vocês estão comendo. A minha comida é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai já está sendo feita. A salvação não é para judeus. A salvação é para todos. Essa mulher já foi. Os campos estão prontos. Presta atenção que eu já tô vendo. Os campos estão prontos. Eles estão brancos. Vocês precisam prestar atenção. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Agora, aí segue aqui. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, porque toda vez a gente quer que Jesus continue ali. Ele ficou ali 2 dias, ele continuou pregando, gente, para os samaritanos. Muitos outros creram nele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Ele permaneceu, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora, presta atenção, o ponto crucial dessa história foi essa mulher, que foi encontrada na sua vulnerabilidade, que foi confrontada no seu andar pecaminoso, que foi restaurada pelo único que é capaz de restaurar, que teve a sua sede saciada de uma vez por todas, que foi testemunha viva daquilo que Deus estava fazendo, que pregou o evangelho para não-judeus ali. Diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste, não é por causa do teu pregar, mulher, é que agora, nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Aquela mulher completamente transformada num momento de vulnerabilidade, num momento de ferida aberta, que ela se permitiu ser tocada por Jesus, ter aquele dedo de Jesus cutucando aquela ferida para sarar. E ela já é aqui de vanguarda. Jesus começa a falar para os seus discípulos aquilo que eles não estavam entendendo, aquela mulher já entendeu. Ela pregou que Jesus Cristo, o judeu, era Senhor para os samaritanos. Ela pregou isso. Aquelas pessoas são encontradas e elas falam, não é mais porque você está pregando sobre ele, não é mais porque você foi tocada por ele. Agora nós fomos tocados por esse Deus. Agora nós fomos restaurados. Agora nós estamos experimentando a salvação. Este verdadeiramente é o Salvador do mundo. O seu testemunho, ele pode iniciar um avivamento. Se você simplesmente se abrir para o mover de Deus, se abrir para a cura do Senhor, se permitir ser confrontada por Ele, se permitir ser restaurada e curada e dói, entrar num lugar de adoração verdadeira em tudo que você fizer e propagar o testemunho do que Cristo fez em você, porque é espírito de profecia para que Ele faça de novo. Mantenha-se seu testemunho sendo pregado e incendeie aqueles à sua volta. Será que você tem ido? Porque agora é a hora de você ir, mulher. Você, mulher real, que nem essa mulher samaritana, encontrada num lugar real, às vezes se esquivando de algo que Deus está querendo fazer em você. Mas agora é a hora de você ser curada, restaurada, de você ir. Porque existe um kairós para mulher hoje. Não é o feminismo que está falando isso. E o que está acontecendo é que o diabo tenta pegar o kairós que Deus está trazendo para mulheres hoje no mundo, ele tenta deturpar e usar o feminismo. Se está acontecendo, você tem que prestar atenção. Existe um kairós para mulheres hoje. E você, mulher, precisa se posicionar hoje para fazer o que Deus está te chamando a fazer. Mas você precisa de cura. Você precisa de cura. Nós precisamos de cura de uma vez por todas e beber dessa água que nunca mais vai parar de jorrar de água viva, de água eterna, aquilo que completamente sacia e sara a gente e nos envia para que nós iniciemos um avivamento. Deus precisa da voz da mulher. Deus precisa da tua voz hoje. Posicione-se, mulher, num lugar de cura e continue pregando o evangelho. Porque quem sabe a coisa da vanguarda vem através de você. Aquilo que muitos não estão entendendo. E nós que talvez por muito tempo fomos olhadas como uma outra categoria. Eu sei, a gente vê por causa do pecado. A mulher foi olhada um pouco de uma forma errada, mas Deus nunca nos olhou de uma forma errada. Desde o princípio, Deus valorizou a mulher. Desde o início, desde o caminhar de Jesus aqui na terra, Ele valorizava a mulher. A agenda de proteger e de cuidar da mulher e de restaurar a mulher, de valorizar a mulher, sempre foi a agenda de Jesus Cristo. Ele tem essa agenda. Nenhum outro pode tomar essa agenda para si. A agenda de valorizar os filhos de Deus, homem e mulher, vem já do próprio Deus que os criou. Então, mulher, entre nesse lugar, tome posicionamento do lugar que você precisa estar, faça algo, agora é a sua hora de ir. Deus te abençoe e até o próximo episódio.